Foi? Gente, bom dia para vocês, tudo beleza? Tudo tranquilo? Estamos entrando na 11ª semana, né? Dessa loucura aí, dessa pandemia. Enfim, estamos entrando na continuação aí do estudo dos gases, né? Eu fiz com vocês todas as transformações, falei do trabalho de um gás e hoje a gente vai entrar nas leis da termodinâmica. Eu acho que vai falar só da primeira lei, talvez eu comece a segunda, não sei, vamos ver o andamento da aula aí, show de bola? Só falando, gente, bastante atenção, que vai ter lá esperando para vocês. Eu recebi muito essa pergunta por e-mail. Vai ter sim uma listinha de exercícios, como sempre, gabaritada, resolvida, comentada, tá junto com essa aula lá para vocês. Então, no plural, além dessa videoaula que você está assistindo, tem uma lista aí de exercício anexo. Se eu não me engano, tem 25 exercícios. Show de bola? Tranquilo? Gente, indo aí, começando para valer a aula de hoje, a gente vai falar das leis da termodinâmica, mas antes de chegar para valer na primeira lei da termodinâmica, eu preciso falar de um conceito que ainda não conversei com vocês esse ano, que já começa aqui, ó, a energia interna de um gás. Então a primeira coisa que eu vou falar com vocês é sobre a energia interna de um gás. Primeira coisa é o símbolo, né? Não ajuda muito o aluno, a gente fala, vocês vão ver que eu já coloco aqui muito, até fiz um errinho aqui de digital, quando eu estava lendo aqui agora que eu percebi, né? Eu chamei de ΔU, energia interna do gás. ΔU, na verdade, é a variação da energia interna do gás. Vocês vão perceber que nos exercícios não me importa essa energia interna, e sim a variação dela é que me preocupa. Então eu vou falar muito da variação da energia interna. Então eu tenho um símbolo aqui que ajuda o aluno em nada, que merda, né? ΔU. Alguns exercícios usam, e é melhor para o aluno, esse outro símbolo aqui, ó, ΔE interno, que é a mesma coisa. Infelizmente esse é o mais usado. Eu falo infelizmente porque ajuda você pouco a lembrar aqui, né? ΔU é a variação da energia térmica de um gás. Então, variação da energia interna térmica do gás. Aliás, aqui eu estou falando do gás, é uma aula de gases, né? Mas isso serve para qualquer substância em qualquer estado físico, tá? Só não vou ficar debatendo das outras substâncias que não é pertinente, está numa aula de gás. Mas enfim, se eu quero saber da energia interna térmica, da onde vem essa energia? Eu estou afirmando que eu tenho uma energia e que inclusive eu posso capturar essa energia, e o ser humano faz isso muito, e usar ao nosso benefício. Show de bola? Então é uma energia que está aí dando sopro. E toda energia pode ser transformada, eu posso transformá-la como eu quiser. Por exemplo, o ser humano transforma em energia elétrica, energia tão útil para a raça humana, né? E da onde vem essa energia? Tem o desenhozinho aqui, mas eu vou fazer aqui, né, que é o seguinte: imagina que você tem um gás. Então aqui eu tenho uma amostra de gás, obviamente qualquer gás, e eu tenho aqui moléculas. Essas moléculas, elas estão sempre em movimento, professor, sempre? Sim. O único jeito de parar essas moléculas é se elas estivessem no 0 Kelvin, mas o 0 Kelvin é proibido fisicamente. Tá? Só na temperatura de 0 Kelvin que teoricamente eu iria parar essas moléculas, mas como 0 Kelvin é proibido, essas moléculas estão sempre em movimento. É um movimento caótico, tá? Aleatório, imprevisível, mas é fato que estão em movimento. E eu sei que você, como é aluno AP, você lembra que tudo que tem movimento tem energia cinética. Então, ó, cada bolinha dessa, se você imaginar que isso é uma bolinha de gude em miniatura, cada bolinha dessa tem uma energia cinética. Olha eu falando de energia aí, que é o que eu tanto quero. Então, se eu somar essa energia, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa somatória de energia cinética recebe o nome, que é esse aqui, ó, a energia interna do corpo, ou no caso aqui, estamos numa aula de gases, é a energia interna do gás. Então tá aqui, ó, mais ou menos o meu desenhozinho lá, tá aqui, ó, as moléculas caminhando, show? E fala que a energia interna U desse gás é na realidade a soma da energia cinética dos átomos das moléculas desse gás. Justo? Tranquilo? Legal, gente?
Aqui está pequenininho, no slide seguinte tem essa equação maior, eu vou debater com elas com muito carinho. Então tá aqui falando da energia interna térmica, e antes vou bater um papo com vocês que é o seguinte, agora eu vou falar algo muito importante dessa aula aqui. Se você aprendeu o que eu vou falar agora, já estou muito feliz com você aprendeu muita física para um dia só, que é o seguinte. Gente, conceitos que usam no dia a dia é mais tranquilo para você não tem que pensar muito no nosso dia a dia. Eu falar de velocidade, eu falar de tempo, eu falar de massa, eu falar de força, são conceitos da sua vida, show? Mas quando eu falo de energia interna térmica de um gás, não tá tão tranquilo para o aluno. Então eu vou dar um certo macete, um grande conselho, eu não vou chamar de macete porque eu nem gosto desse nome, mas um grande conselho para vocês que é o seguinte. Como é que eu mudo a energia interna de um gás? A palavra-chave aqui, ó, o tchan do verão é temperatura. Ok? Então, Fred, eu levo como sinônimo, quando eu pego o exercício, eu tô lendo, eu levo como sinônimo energia interna e temperatura são praticamente sinônimos. Se o cara falou assim no texto, aumentou a energia interna, eu falo, opa, teve aumento de temperatura aí. Se o cara falar, a temperatura ficou constante, que é no caso da isotérmica, eu falo, opa, a energia interna ficou constante. Então, essa pegada que você tem que ter. O cara às vezes não afirma coisa diretamente, ele deixa a informação implícita ali, escondida ali. E você tem que saber capturar. E o que é uma coisa que você tem que saber capturar e os alunos não percebem tanto? Que energia interna é praticamente sinônimo de temperatura. Mexeu na temperatura, mexeu na energia interna e vice-versa. Show? A equação diz isso. Espera aí que o cavalo esqueceu o controle aqui de novo. Ó, pus a equação aqui um pouco maior. A variação da energia interna depende que é uma fórmula meio feia, professor, eu tenho que gravar? Tomara que não, fórmula pouquíssimo usada, tá? Na física, nunca foi usada no Enem, então já falando a verdade com vocês, mas a equação tá aí. 3 meios de N, que é o número de mols, R é uma constante, temperatura. Ó. Então, lembrando, olha o aluno fazendo a conexão, o aluno não decorando, o aluno entendendo. Se energia interna é a soma das energias da energia cinética de cada molécula, duas coisas influenciam na energia interna. A temperatura, porque se eu aumento a temperatura, eu aumento a velocidade, eu aumento a vibração, então eu aumento a energia cinética, e depende do número de partículas. Quanto mais partículas, mais energia interna. O que eles fazem em 99% das situações, 99% dos exercícios? Ele mantém constante, o gás se transforma, mas ele mantém constante o número de partículas, o número de mols. 99% dos exercícios não mexe aqui no número de partículas, mexe na temperatura. E ao mexer na temperatura, eu estou mexendo na energia interna. Eu vou ficar repetindo de propósito até encher o seu saco, mas se encher vai ser bom, porque você teve a pegada aqui. Energia interna é sinônimo de temperatura, quase sinônimo. Show? Tranquilo? Gente, então aqui está explicado bonitinho o que significa cada símbolo, coloquei aqui bonitinho. Uma coisa que eu tenho que chamar a atenção, isso aqui é meio ou muito chato. Essa fórmula, deixa eu até apagar o quadro aqui, não sei nem por que eu estou falando isso, vou pecar pelo excesso, mas vamos lá. Essa fórmula aqui só serve para um gás monoatômico. Aonde na tabela periódica estão os gases monoatômicos? Ora, os gases nobres. Show? Que nem é a maioria e não é a realidade, mas enfim, essa equação que é a mais usada só serve para gás monatômico. Professor, e se o gás for diatômico, que é o mais comum, O2, N2, H2, se o gás for diatômico, a equação, isso aqui vem do grau de liberdade, de rotação, de translação da molécula, isso é dificílimo provar, isso aqui chegar nessa equação, não precisa nem de cálculo de nível superior não, mas é muito chato. Eu vou ter que a variação da energia interna, que pode ser esse símbolo aqui também, que eu prefiro, acho que é melhor para o aluno. Variação da energia interna, ficaria 5 meios de NR delta T. Inclusive, vou pôr aqui algo que nem o ITA trabalha direito, ITA, que é um gás poliatômico, né? Gases mais complexos, que tem mais a ver com o do dia a dia, CO2 e por aí vai gases poliatômicos.
a equação já ficaria ΔU 7 meios de NR ΔT. Professor, eu tenho que saber isso tudo aqui? Não, estou falando mais de curiosidade. Se você achar isso num livro, um exercício muito específico trabalhando, você não se espantar. O Fred falou que a equação é 3 meios, eu achei num exercício, deu que a equação é 5 meios. Quem está certo, o Fred ou o exercício? Os dois. Porque se o gás for monatômico é esse, que é o que a maioria dos exercícios trabalha, mas se o gás, por exemplo, for diatômico, a equação é essa. Tranquilo? Mas não se preocupe muito ou nada com isso aí. É uma equação meio que roda a pé de livro. Gente, apaguei rapidinho aí, né? Mas dá pra você pausar o vídeo lá e copiar, né? Ou eu tava vendo aqui ou não? Já deu pra ver? É, o aluno pausa aí, foi mal. Gente, dito isso então que eu apresentei para vocês a energia interna, energia que vem da temperatura, eu vou na primeira lei da termodinâmica. Gente, eu gostaria muito que essa pergunta que eu vou fazer agora, ela aparecesse no Enem. Eu ia achar lindo, eu ia achar maravilhoso. A primeira lei, ela é uma lei que trata dos gases, é uma lei complicada. Não complicada, mas como isso acontece sempre. Como é uma lei que pouco se usa, é difícil o aluno gravar. O aluno não usa no dia a dia, não está no dia a dia, então é natural o aluno esquecer. Então, se você esquecer, parabéns, você é uma pessoa normal. Tá? Mas em vez de gravar a equação, a primeira lei da termodinâmica é uma equação. Se você digitar aí no Google, primeira lei da termodinâmica, vai aparecer uma equação para você aí no Google. Mas eu acho que o Enem poderia ser criativo e falar assim, de teoria, do que se trata a primeira lei da termodinâmica? Da onde essa equação vem? Seria uma pergunta linda para o Enem. E a resposta está aqui, ó. A primeira lei da termodinâmica é uma lei da conservação da energia. E colocar aqui, deixar claro, em um sistema fechado. Justo? Show? Então eu vou conservar a energia num sistema fechado. Se eu estudasse, por exemplo, uma panela, eu diria que a energia está lá só dentro da panela, o que é uma mentira no nosso dia a dia. A energia escapa para a cozinha como um todo, não sei o quê, só ficaria muito difícil a análise. Eu não consigo conceber o quanto aqueceu o ar da cozinha, como está escapando a energia. Então, para facilitar, eu vou estudar como é que está conservando a energia num sistema fechado, só ali dentro. Beleza pura? Então, eu vou fazer um desenhozinho aqui, o que eu quero analisar, o que eu quero estudar, e a palavra que tem que estar na sua cabeça, que você não pode tirar da sua mente, você tem que ficar louco aí, tarado olhando, em tudo que eu vou falar é a palavra energia. Legal? E o sistema que eu vou usar, até usei esse desenho na aulinha de trabalho, não sei se vocês vão lembrar, é isso aqui, ó. Um pistãozinho. Aqui dentro eu ponho um gás. O gás vai trabalhar para mim. Olha que coisa boa. Show? E eu quero ter energia, olha a palavra aí, para levantar essa pedra. É mais ou menos esse desenho aqui, ó. Pus aqui, porque eu não resisto, né? Mas tem aqui também. Aqui. Gente, eu vou passar rapidinho, vou ficar indo e voltando. Vai ser até meio doido aqui, mas tomara que seja bom para você no final. Eu vou ficar indo e voltando o aluno que, para entender essa matéria, ele tem que entender a conexão entre essa foto e essa aqui. É tudo a mesma coisa, eu quero que o aluno pegue isso. Você entender o funcionamento de um motor a combustão, tem que entender a primeira lei da termo. Então, ó, o aluno se policiar, o aluno conversando com ele mesmo. Eu entendi a aula do Fred? Você vai ter entendido a minha aula se você fizer a conexão com essa foto e essa aqui. Justo? Então, vamos lá. Eu quero fazer esse gás trabalhar para mim, levantar essa caixinha. Legal? O que eu faço aqui? Eu gasto, queimo um combustível e injeto aqui calor. Então,
eu acabei de jogar calor aqui, cujo símbolo é Qzão. O aluno tem que lembrar que calor é energia. Sim ou não? Calor é energia térmica em trânsito. Então, olha a palavrinha mágica aqui, energia. Quando eu queimo o combustível e jogo aqui, o calor é um tipo de energia. Legal? Aí pegando, ó, vou ficar indo e voltando, deixar você meio doido aí. Eu pego aqui, ó, injetei calor num sistema fechado. Um sistema fechado. Tranquilo? Que seria isso aqui, ó. Estou injetando calor na máquina, estou queimando o combustível. Legal? Vou ficar indo e voltando, tomara que você pegue a conexão. Vamos lá. Aí, esse calor, o que ele vai fazer? Ele vai esquentar o gás. O gás vai aquecer. E quando aquece, eu estou falando de aumento de temperatura. E se aumenta a temperatura, aumenta a energia interna. Fizeram a conexão? Olha a palavra energia aqui aparecendo. Então, quando eu falo aquecimento, eu estou fazendo um aumento. Gente, como o quadro é pequeno, vou pôr a setinha para cima para aumento, tá? Aumento da energia interna. Faz sentido? Aí o que vai acontecer? Quando eu gero essa variação, esse aumento na energia interna, o que acontece com o gás quando ele aquece? Expande. Sim ou não? Ele expande e empurra a caixinha para cima. A caixinha sobe. A caixinha subiu. Ou seja, vou puxar na mente de vocês aí, vamos ver quem é bom de memória. Qual é a condição única para o gás realizar trabalho, o gás trabalhar por você, o gás está trabalhando, é quando ele expande. Então, quando eu falo que o gás sofreu uma expansão, é que ele realizou trabalho. E lembrar que na física, trabalho é energia. Então, ó, indo e voltando aqui, eu vim aqui, ó, queimei combustível, aumentei a temperatura desse gás, esse gás expandiu, é quando o pistão lá do motor do carro, ou no trem a vapor, o motor expande, né, o pistão expande, e ao expandir ele realiza trabalho. Energia, energia, energia. Calor é um tipo de energia, o nome aqui já está dizendo energia interna, obviamente é energia, e trabalho, ele trabalhar para você na física, trabalha um tipo de energia. Show? Conservação da energia. E esse sistema é fechado. Agora deixa eu voltar aqui, ó, o aluno entender, ó, olha o ciclo de energia numa máquina real. Gerei calor, energia. Esquentei um vapor de água na caldeira, numa usina termoelétrica, num trem a vapor, esquentei água. Se esquentou, aumentou a energia interna. Quando tem a expansão desse gás, né, o vapor expande muito, ó, olha o vapor aqui expandindo, ele empurra o pistão. Ao empurrar o pistão, ele está fazendo a máquina trabalhar. Lindo, não é, gente? Dá vontade de lamber essa figura ou não dá? Entenderam a ideia? Show? Tranquilo? Agora, olhando essa figura, eu tenho que ser capaz de montar uma equação matemática que explique isso aqui. É lindo eu pegar essa figura e transformar numa equação matemática. Legal? Vamos fazer isso? Então, ó, vai lá, dá uma focadinha aqui. Quem quiser copiar, copia, né? Vai dar uma pausazinha no vídeo e copia. Pode ir, pode apagar. Fica isso aqui, ó. Olha a conservação da energia. Eu vou escrever aqui de novo, hein? Conservação da energia. E lembrando que o sistema é feito. Ai, ai. Gente, peraí que eu chutei a beirinha da... Caralho. Aliás, caramba. Vai olhando aí, gente. Gente, lembrando aqui que o sistema é fechado, tá ok? Não escapa energia para o ambiente. Então, ó, por conservação da energia, o calor que eu gero na queima do combustível,
esse calor, essa energia está indo para onde? Parte é usada para aquecer o gás, então aumenta a energia interna do gás. Show? E a outra parte, o gás não só esquenta, não fica só a energia aqui, ó. Olha a energia para empurrar o pistão. Então o resto da energia vai para o gás trabalhar. E tá aqui, essa é a primeira lei da termodinâmica. Primeira lei primeira lei da termodinâmica. E eu gostaria muito, vou repetir, o aluno conseguir sair dessa figura e cair aqui. Quando eu queimo calor, se o sistema for fechado, se a máquina fosse perfeita, quando eu queimo combustível, parte dessa energia do combustível vai para aquecer o gás e a outra parte da energia vai para a máquina trabalhar. Show? Perfeito? A primeira lei da termo, gente? Legal? Então vamos aqui tocar o barco, acho. Rapaz, tá doendo. Deus me livre. Ai, meu Deus, tava gelado. Tá aí, né? Calor é igual ao trabalho que fez a máquina, mais o aumento de temperatura que deu no gás. Gente, eu vou explicar o funcionamento de motores. Quanto tempo de aula tem, meu anjo? 21. Só antes mostrar o seguinte, ó. O que o exercício cobra do aluno, você tem que saber aqui. O exercício não fala, você tem que ser sagaz e pegar. Em qual tipo de transformação? Tem 4 transformações, né? Isotérmica, isobárica, isovolumétrica e adiabática. Em qual dessas transformações você pode cortar esse termo? Não existe variação da energia interna. Ora, variação da energia interna não é sinônimo de temperatura? Então eu estou te perguntando em qual transformação que não há variação de temperatura? Isotérmica. Esse tipo de conexão você tem que saber fazer. Em qual transformação, olha o aluno que sabe a matéria de verdade, que absorveu a aula não só de hoje, mas as aulas anteriores, já estão 3 aulas falando de gases, vê quem absorveu tudo. Em qual transformação que o gás não trabalha? Você pode cortar esse termo, ele cai a zero. Ora, se trabalho é sinônimo de expansão, o gás só trabalha quando expande, na isovolumétrica o gás não expande. O volume é constante, né? Então, se na isovolumétrica o gás não expande, na isovolumétrica não há trabalho. Show? E para terminar, existe alguma transformação que eu posso cortar esse termo? Existe. Adiabática. A adiabática, por definição, a palavra adiabática significa quando não há troca de calor. Então, se na adiabática não há troca de calor, esse termo cai a zero. Legal? Esse tipo de conexão é legal o aluno fazer. Rapaz, tô até suando com a topada que eu dei. Estourei pra caramba. Gente, olha só, o Enem, confesso para vocês que cobrou relativamente pouco essa matéria no Enem. Então eu estou sendo muito verdadeiro que essa matéria não cai tanto no Enem. Nos vestibulares tradicionais um pouco mais, mas no Enem muito pouco. E o Enem cobrou agora nas últimas provas, o aluno entender o funcionamento de um motor real e colocar isso num gráfico. Deixa eu puxar aqui, o aluno pegar isso aqui, ó. Entra a gasolina, tem uma compressão, a gasolina explode, depois você joga essa queima fora. Falei bem rapidinho aqui. O aluno transformar isso num gráfico e entender esse gráfico. E não é fácil. E o Enem cobrou 2 vezes isso aqui. Então, vamos lá, você entender isso aqui. Primeira coisa, o seguinte, gente. Isso aqui é o ciclo de Otto, que ele está mais, por exemplo, você tem ciclos mais teóricos, né? Igual, por exemplo, o ciclo de Carnot, ele é muito teórico, ele só funciona no papel, tá? Então, um carro, ele não funciona por ciclo de Carnot, que é o que a gente vai ver na aula que vem. O carro, ele funciona, que é um motor real, ele funciona mais pelo ciclo de Otto, então é um ciclo mais real, assim como o ciclo diesel, que são os carros a diesel. Então isso aqui é mais para um motor a gasolina e o ciclo diesel é mais para um carro a diesel. E qual é a diferença do motor do carro a diesel para o carro a gasolina? A principal diferença é o seguinte aqui, ó, na hora de explodir, na explosão, que é o seguinte. Dentro, deixa eu ver se na foto aqui tem. Cadê? Tem. Olha só, um motor a gasolina, ele tem a vela.
que é onde dá a centelha, onde dá a ignição, onde dá a faísca. Então, para queimar, precisa de dar a centelha. Esse é o motor a gasolina, tá? O motor a diesel não tem a vela. Olha aqui, não tem. Não precisa da centelha. Professor, se no motor a diesel não precisa da centelha, não precisa da faísca, como é que essa merda queima? Como é que faz a queima do combustível? Gente, na compressão, eu vou falar depois no gráfico aqui com calma, quando há uma compressão, o gás esquenta. Compressão adiabática, o gás fica quente. Lembraram? Sei que é muita coisa para vocês lembrarem, mas estou falando. Quando há uma compressão no gás, o gás esquenta. E aqui a compressão é tão absurda, a compressão aqui é tão impressionante, na compressão o gás esquenta tanto, que mesmo sem faísca ele explode. Então, no motor a diesel, como é que explode o gasolina? Pela severa compressão adiabática dentro desse motor. Só de comprimir o gás fica tão quente que sozinho ele explode, mesmo sem uma centelha, mesmo sem uma faísca. Mas voltando ao que eu queria dizer, qual é a diferença de um motor a gasolina para um motor a diesel? A diferença básica aqui, não tem outros fatores, né? Mas a básica aqui tem a vela para dar o start, a centelha, e aqui não tem. Gente, então vamos lá, ó. Deixa eu voltar aqui. Esse gráfico tá aqui, não vou cuspir ele direto em vocês, eu vou construir com vocês. Então vamos lá, ó. Vou fazer aquele gráfico lá, vou fazer do motor de Otto, tá, gente? Que ali tem dois gráficos e eu vou construir um só. Então eu tenho aqui pressão. Versus volume. Gente, o que está acontecendo aqui? Eu vou pegando esses desenhos e vou jogar no gráfico. Interessante, né? Esse desenho vai virar um gráfico de pressão versus volume. Esse primeiro chama um motor 4 tempos. Você começa a entender, né? São esses 4 estágios. O motor 4 tempos. Da admissão, você admitir que vai entrar lá a admissão de gasolina e oxigênio dentro do pistão, tá? Então, primeiro tempo ali, a admissão é o seguinte, você imagina, de tudo que eu vou falando aqui, você imagina um balde com a tampa que se move, um balde com a tampa aqui, cilindro verde, a tampa que se move, legal? Vai indo aqui. Seguinte, primeira admissão, aumenta muito o volume dentro desse balde, porque por que aumenta muito o volume? Porque eu estou colocando lá dentro gasolina e oxigênio. E só uma ideia, gente, não se joga gasolina no estado líquido. Até poderia, mas a queima seria muito ruim. Joga um vapor de gasolina, tipo um desodorante. É um spray de gasolina, mistura com oxigênio, né? Então, ó, é um spray de gasolina que mistura com oxigênio e isso aumenta muito o volume. E como as tampas estão abertas aqui por enquanto, isso ocorre a pressão ambiente, não altera a pressão, tá? Eu jogo gasolina junto com oxigênio, tá tudo aberto, então a pressão é constante. Põe essa frase que eu falei aqui no gráfico, ó. A pressão é constante, olha que bonito. A pressão é constante, vai começar aqui no ponto A o meu gráfico, hein? A pressão é constante e o volume aumenta. O volume aumenta porque eu estou jogando combustível e oxigênio. Foi aqui. De A para B. Então, transformando, olha que bonito. Isso aqui. Aqui. Eu joguei combustível lá dentro do pistão, o volume foi aumentando no pistão, a pressão constante. Legal? Em seguida, eu tenho aqui, ó, o estágio da compressão. O motor vem, ó, esmaga isso tudo, gente, é uma compressão severa no motor a diesel, então é um absurdo essa compressão. Então, ó, é uma compressão bem rápida, uma compressão adiabática. Quem quiser escrever aí, é uma compressão adiabática. Então, vem e faz isso aqui, ó. Vem pra cá. Aqui, mais ou menos. Aqui assim, deixa eu colocar para ficar igual deles aqui. Deixa eu ver mais ou menos como é que ele colocou isso. Aqui. Tá. Gente, então, ó, ficou aqui. Deixa eu tentar fazer isso mais bonitinho, tá muito feio, né? Foi de B para C.
Professor, para que serve esse estágio da compressão? Eu já citei, já falei hoje, mas vou falar agora aqui mais claro, porque é o que eu estou trabalhando aqui. Sempre que um gás é comprimido de maneira muito rápida, quanto maior essa compressão, mais quente o gás fica. Então, esse estágio da compressão é para deixar essa mistura absurdamente quente. Quando eu falo absurdamente quente, gente, chega a 300, 400 graus Celsius só na compressão, sem precisar de esquentar, sem fonte de calor, sem dar centelha, sem nada. Tranquilo? Beleza? Então, ó, aqui nessa compressão absurda é para deixar a mistura muito quente. Aí chega aqui no ponto 6, foi uma pergunta do Enem, aqui no motor a gasolina, é o momento, aqui no ponto C, é o momento que dá a centelha. Show? E agora o que eu vou desenhar aqui, gente, acontece sem exagero em centésimos, talvez décimos de segundo, é tudo muito rápido. Eles a princípio aqui, ó, daqui para cá, quando dá a explosão, em alguns décimos de segundo, a tampa fica, segura a tampa, explode, mas não se mexe. Como explode e não se mexe, eu tenho um aumento absurdo de pressão, só que o volume ficou constante, ó. O volume é constante. Então aqui, de C para D, o que eu tenho? É nesse estágio aqui, assim, ó, migrando daqui para cá, isso na realidade dura décimos de segundo, talvez menos do que isso, a gasolina explode, o pistão não se mexe, então se você explodiu algo, mas o pistão não mexeu, isso aumenta a pressão absurdamente, então ó, há um aumento na pressão, mas o volume se manteve constante, porque não mexeu. Aí depois vem para cá, ó, da explosão para o escapamento. Quando isso explode, aí sim, dá uma expansão absurda. Olha o gás expandindo aqui, ó, ele vem, o volume tá aqui, olha o volume aumentando. Vem para cá. Então, de D para E é quando eu tenho a explosão e isso expande. Fez sentido para vocês? Estou transformando cada estágio aqui no meu gráfico. E finalmente eu tenho isso aqui, ó, do escapamento. Isso explodiu, teve a explosão da gasolina. Eu preciso jogar isso tudo fora para ter uma nova explosão. Na hora que eu jogo isso tudo fora, eu abro aquilo ali, tem uma queda na pressão. Então a pressão cai, né? Porque eu abri, esse gás vai embora. Então eu tenho uma queda na pressão a volume constante. E é esse gráfico que eu tenho aqui. Show de bola? Que vai ficar mais ou menos parecido. Vamos ver se está igual. Vamos filmar, meu amor. Vamos ver se está parecido, hein? Se Deus quiser, esse gráfico aqui tá algo mais ou menos parecido com esse aqui. Né? Ó. Encheu de gasolina e oxigênio. Fez a mega compressão. Encheu de gasolina. Fez a mega compressão. Aqui deu a centelha. Deu a centelha, isso explodiu. Explodiu aqui, dá a expansão do pistão e aqui é o momento de você jogar, escapar toda a mistura fora, cai a pressão, que isso se abriu tudo lá, a pressão cai ao normal, cai a 1 atm. Show? Então isso aqui é um ciclo de um motor, um ciclo real, motor de Otto. Tranquilo? Beleza, gente? Quanto tempo tem de aula aí, meu amor? 34. 34? Gente, era mais ou menos isso aí que eu tinha para falar para vocês. Eu só vou preparar aqui, deixa eu ver se tem mais algo aqui. Eu acho que tem não, ó. Neném. Quer ver, ó, de novo. É o seguinte. Já vou deixar encaminhado o que a gente vai conversar na aula que vem. Eu tenho que falar com vocês de... Aí vai acabar essa matéria, eu acabo o calor, tá, gente? Com isso aqui que eu vou pôr no quadro agora, eu acabo toda a disciplina calor. Eu tenho que falar com vocês de máquinas térmicas. E aqui entra falar da máquina de Carnot, né? O ciclo de Sadi Carnot, esse físico brilhante. Infelizmente morreu muito cedo, morreu com 30 anos, talvez menos, por aí. Então aqui a gente vai falar das máquinas térmicas, aqui engloba o estudo da máquina de Carnot. Depois eu vou falar com vocês das máquinas
das máquinas frigoríficas, freezer, geladeira e ar-condicionado. Você vai entender um pouquinho melhor para que serve essa máquina aqui de dentro do ar-condicionado, né, que fica dentro da sua casa, no caso do split, que é a evaporadora, e vai entender melhor a função da máquina que fica lá fora, que é o compressor ou então a condensadora. A gente vai conversar um pouquinho melhor sobre máquinas frigoríficas. E eu vou terminar conversando, é a última matéria do ano, o que eu considero o conceito mais difícil de toda a física, na eletricidade, ótica, calor, mecânica, talvez até na física moderna, que é o conceito da entropia. A entropia, ironicamente, eles põem dentro disso tudo aqui, é um desafio como professor conectar entropia com máquina térmica. É difícil fazer essa conexão, como professor tenho muita dificuldade de fazer isso, não é fácil, mas aqui na entropia, fazendo uma conexão com máquinas térmicas, entra aqui a segunda lei da termodinâmica. E eu vou até deixar uma perguntinha no ar para você pesquisar, né? Para quem é curioso, para quem é sedento pelo conhecimento, me falar o seguinte. Se eu pergunto para um aluno, quem já estudou, né, para o aluno de pré-vestibular, né, até talvez tenha um pouco mais de facilidade que eu vou falar, já estudou isso, para o aluno de terceiro ano talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade, o que eu vou perguntar agora. Você sabe me dizer o que é entropia? O que é entropia? Me fala aí. Aí o aluno que já estudou vai falar assim, ó, professor, entropia mede o grau de desordem de um sistema. Quanto mais desorganizado um sistema, maior a entropia. As minhas filhas aumentam a entropia da minha casa aqui de uma maneira absurda, né? Uma loucura aqui, então tem um aumento da entropia severo, uma desordem do sistema. Só que agora vem a pergunta desafio. Vou deixar para vocês uma semaninha, você pensando, você me responder na semana que vem. A definição da palavra entropia é a medida de desordem de um sistema. Legal, essa é verdadeira, acabou. Mas você não me falou qual que é a lei da entropia. Definição é uma coisa, a lei é outra. Alguém sabe me dizer qual é a segunda lei da termodinâmica? Qual que é a lei da entropia? Não vou colocar na aula de hoje para ela não ficar muito extensa, mas essa é a pergunta que a gente vai trabalhar na aula de entropia. Qual é a lei da entropia que rege todo o universo? O universo ele é baseado em entropia. A melhor definição que eu já li de entropia, olha que doideira, uma aula de entropia parece mais aula de filosofia do que aula de física. Entropia é a seta do tempo. A entropia diz o que é permitido ou não acontecer no universo. Para algo acontecer no universo, ele não pode quebrar a lei da entropia. Não a definição, a lei da entropia. Show? Então fica essa perguntinha no ar, é o que a gente vai trabalhar na aula que vem, o que é entropia. Meu amor, deu quanto tempo de aula aí? 39. Gente, eu vou parar por aqui, que senão vai ficar uma aula extensa demais, acho que não é legal para vocês. O que eu queria trabalhar na aula de hoje foi trabalhado. Lembrando, preciso lembrar para vocês, tem lá uma listinha de exercícios esperando por vocês, que é claro, eu vou trabalhar essa lista com vocês. Pelo menos umas 2 aulas aí, trabalhando exercícios, não só dessa lista, mas das anteriores de gases, a gente vai trabalhar também. Justo, gente? Legal? Um abraço, fiquem com Deus e até sexta-feira na nossa aula ao vivo, né? Minha aula ao vivo com vocês é toda sexta-feira de 8h40 às 9h30. Gente, abraço, fiquem com Deus, boa semana para vocês. Tchau, tchau.